Shalom, estamos de volta para falar do capítulo 12 de Mateus e nós vamos começar falando do Shabat. Shabat significa descanso. Muitas pessoas acham que Shabat significa sábado. Não, porque essa palavra significa descanso e foi traduzido para o português como sabá, que é um conceito bíblico, né? E não dia da semana. Shabat é um conceito bíblico de descanso. Os fariseus começam a atacar Jesus dizendo que os seus discípulos comiam espigas de milho no dia de sábado. E Jesus faz referência a Davi, que num sábado comeu os pães da proposição, que era destinado aos sacerdotes. Quando ele fala dos sacerdotes no templo, que violam o sábado e ficam sem culpa, está fazendo e se referindo ao sacrifício de animais. Quando ele diz que aqui está um que é maior do que o templo e senhor do sábado, está na verdade reivindicando divindade, a divindade para ele, como ele é o Senhor e foi ele quem fez o sábado, poderia fazer o que ele bem entendesse, né? Do sábado ou qualquer outro dia. O homem da mão esmirrada. Não era permitida a cura nos dias de sábado, porque no dia de sábado lá é o dia de Shabat, e Shabat é o dia de descanso, né? Mas Jesus fez uma alusão em salvar uma ovelha se ela cair numa cova no dia de sábado, que com certeza eles a salvariam. Afirma que é lícito fazer o bem nos dias de sábado. Então o homem estende a mão e fica curado. A partir daí, os fariseus formam um conselho contra ele e começam a arquitetar de o matarem, né? Apesar de ser sábado, eles fazem esses planos diabólicos, né? Jesus, sabendo disso, retira-se dali e uma multidão o acompanha e ele cura todos. Onde Jesus passava, as curas aconteciam. Então, muita gente, como a gente já até comentou, acha que essas curas só são essas que estão elencadas na Bíblia. Não, Jesus curava multidões, tá? Pede para que ele não revele a ninguém. Mateus interpreta o recolhimento de Jesus e a imposição do silêncio como cumprimento da profecia de Isaías 42, 1, 4. Espera aí que eu vou ler para você. Só espera um instantinho que a gente aqui faz tudo ao vivo, né? Então, às vezes, demora um pouquinho. Isaías 42. Eis o meu servo a quem sustento, o meu eleito, em quem tenho toda alegria, tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. Não usará de gritos, nem clamará ou levantará a voz pelas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio que esfumaça. Em verdade e fidelidade implementará a justiça. Não se quebrará diante da fraqueza, nem se deixará bater, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, até as mais longínquas e diminutas ilhas depositarão sua esperança. Então, essa referência que Mateus está dizendo é em relação a essa profecia de Isaías, que ele ficaria calado, ele não discutiria, ele não criaria contenda, né? A blasfêmia dos judeus. Trazer o endemoniado cego e mudo, como já vimos anteriormente, esse tipo de cura era um dos sinais que o Messias ia operar. Os fariseus declaram que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus declara que se Satanás expulsa Satanás, por Satanás, seu reino está se dividido e não pode subsistir. Jesus faz uma pergunta: se ele expulsa por Beelzebu, por que então os judeus exorcistas, que existiam os judeus exorcistas, né, que expulsavam os demônios, eles não operavam as curas, mas eles exorcizavam para expulsar os demônios? E Jesus pergunta a eles, por que eles expulsavam então? Né? Era por Beelzebu também, porque Jesus estava sempre pegando na palavra, né? Diz que eles próprios são seus juízes, porque eles mesmos levantam essa lebre, né, de Jesus expulsar por Beelzebu, esquecendo que os próprios judeus faziam as mesmas coisas. E eles não tinham resposta. Ele quis dizer que curas e milagres satânicos são possíveis
E muitos são enganados por eles, até os dias de hoje, né? Aqueles envolvidos no ocultismo e em falsas religiões, às vezes recebem a promessa da cura, uma cura aparente, porque como diz, assim, a gente costuma dizer, né? O diabo dá, mas ele tira, né? Por causa de curas e milagres, tem pessoas que estão saindo da presença de Jesus e procurando curas aonde o Senhor não habita, aonde Jesus não opera. Lugares ocultos, obscuros, Jesus não opera, Jesus é da luz, Jesus é da claridade. Então isso é para você pensar. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que Ele há de te revelar. E essas curas e milagres que não vêm do Senhor, elas levam por um caminho largo, né? Não tem que ter conserto, não tem que ter arrependimento, não tem que ter nada, a porta é larga. Mas com ela vem a destruição. Pessoas têm sido destruídas porque têm buscado em fontes erradas, têm buscado a luz onde há escuridão. E Jesus, Ele é único. E outra coisa, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Mas a porta estreita que é Jesus, Ele leva à vida. Blasfêmia é um insulto contra o Ruach. Ruach é o Espírito, né? O Espírito Santo de Deus, quando fica claro que Ele é o verdadeiro Senhor. Ele é o verdadeiro Senhor, né? A árvore e frutos. Aqui Jesus nos ensina a observar o comportamento das pessoas. Às vezes a gente acha uma coisa tão bacana, né? Uma pessoa falando de uma forma tão eloquente, tão maravilhosa, né? Aqui o Senhor ensina para a gente fazer uma leitura, observar o seu caráter e ver os seus frutos. Ver se aquilo que ela está ensinando provém do Senhor, provém do reino de Deus. E Ele diz que para você saber se a árvore é boa, observa os frutos. É isso que o Senhor diz. Milagre de Jesus. Jonas era um profeta do Velho Testamento, né? Aí tem até musiquinha, ele é bem conhecido mesmo nos nossos dias, né? E ele fica 3 dias e 3 noites dentro da baleia. Jesus diz que assim acontecerá com ele, ele também ficará esse tempo no seio da terra. É quando ele morre e vai ao inferno pegar as chaves da morte, né? Que ele fica 3 dias. Jonas prega aos ninivitas, não judeus, e eles se arrependem. Quando Jesus diz que é maior do que Jonas, é uma alusão aos ninivitas que se eles se arrependem de uma pregação de um profeta, quanto mais as pessoas deveriam se converter com o próprio Deus pregando. É isso que o Senhor está querendo dizer. Os ninivitas, eles se arrependem de uma pregação de Jonas, que era um profeta comum na época, né? Ele tinha o valor dele, mas ele era apenas um profeta. E o que o Senhor está querendo dizer aqui? Que Ele próprio está pregando, Ele próprio está anunciando a chegada do reino de Deus, Ele próprio está convidando as pessoas a caminharem com Ele, e as pessoas não se arrependem. É isso que Ele está dizendo. Jonas conseguiu lá com os ninivitas que nem judeus eram, e eles se converteram. E vocês vão quando escutar a minha voz? É isso que o Senhor está falando. E as pessoas não se arrependem. Aqui também ele fala da rainha de Sabá, que também não era judia, né? Mas ela escuta lá dizer que no tempo dela que Salomão era o maior em sabedoria, e ele era maior em sabedoria por quê? Porque a sabedoria de Salomão vinha de Deus, né? Não era uma sabedoria humana, era uma sabedoria que Deus deu a ele. E a rainha de Sabá também vai para lá. E ele também diz que ele é maior do que Salomão, no sentido, a rainha de Sabá, ela ouviu e creu no Salomão, que era um homem comum, e ela se arrependeu, ela chegou a uma conclusão, ela se quebrantou. Imagine vocês, por que vocês não se arrependem? Por que vocês não se convertem? Isso, essa palavra é para hoje também, é para os nossos dias também. A gente tem visto coisas tão óbvias, mas mesmo assim as pessoas acham que não é, ainda vai demorar muito, né? Quando a gente diz, Jesus está voltando. Há 2000 anos essa palavra é pregada, Jesus está voltando. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas ele virá. E as pessoas acham que não é para agora, né? Eu tenho tempo, vou curtir a minha vidinha, não preciso me arrepender, eu não preciso fazer um concerto na minha vida, porque vou ter tempo, né? Muitas pessoas pensam assim, mas ele virá
como um raio, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Por fim, ele declara que quando o homem é liberto de demônios, tem que vigiar, senão eles voltam e o seu estado passa a ser muito pior. Uma pessoa que foi liberta, seja lá do que for, se ela não vigiar, se ela não começar a caminhar firme com Jesus e ela cair, o estado dela será muito pior do que quando ela não conhecia o Senhor, quando ela não foi liberta pela primeira vez. Então é isso que ele está dizendo, para vigiar, porque o estado será muito pior. A família de Jesus. Na primeira leitura podemos achar desrespeitosa a maneira como Jesus fala. Mas o que ele quer dizer é que a família dele é a família espiritual. E é uma só. Nessa passagem, fala da sua mãe e seus irmãos. A tradição católica romana diz que esses irmãos eram, na verdade, parentes mais distantes. A palavra hebraica, ash, irmão, pode ter um significado mais amplo do que a palavra grega adelphos. Os protestantes pegam essa palavra para se referir aos filhos de Maria, Miriam. Né? Então aqui, para a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão, né? Mas como eu já falei, o nosso foco do nosso estudo é a vida de Jesus. E a gente vai colocando as coisas, mas sempre querendo conhecer mais do Senhor, querendo compreender os propósitos dele, querendo ver o cumprimento do Velho Testamento com a sua vinda e o que ele continua fazendo nos nossos dias. É esse o nosso propósito, tá bem? Então vamos continuar, amanhã a gente tem mais, tá bem? Tchauzinho.